Oi pessoal, eu sou a professora Letícia de Química. Hoje eu vou falar para vocês sobre os métodos de separação de misturas, mas antes disso, vamos relembrar os dois tipos de misturas que existem, né? Eu já falei para vocês nas aulas, mas só recapitulando para a gente entender então o que vai acontecer depois no método de separação. Existem dois tipos de separação de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. No caso da separação homogênea, o exemplo que eu coloquei para vocês foi da água e açúcar. Observem que, depois da mistura, é claro que depois da gente dissolver completamente o açúcar, a gente tem uma substância homogênea. A gente tem uma fase só, a gente não consegue perceber basicamente onde está o açúcar e onde está a água. Então a gente só conseguiria saber que aquela água tem açúcar provando. Então a gente tem apenas uma fase. No caso das misturas heterogêneas, no exemplo que eu coloquei foi da água e do óleo, observem que ao final da mistura a gente consegue perceber os dois materiais separadamente. A gente sabe onde está a água, a gente sabe onde está o óleo. Então a gente tem aqui duas fases. Se a gente tivesse mais um material nesse tipo de substância, nesse tipo de mistura, a gente teria então três fases, e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, o primeiro método de separação de mistura que a gente vai ver são as misturas heterogêneas, né? A gente primeiro vai ver as heterogêneas e logo após os métodos de separação de misturas homogêneas. Nós temos técnicas para separar sólido de sólido, que é catação, ventilação, levigação, separação magnética, dissolução fracionada, peneiração e flotação. Para separar um sólido de um líquido, nós temos a decantação, centrifugação e a filtração simples. E para separar um líquido de líquido, a decantação também. Reparem que nós temos a decantação tanto para sólido líquido e decantação para líquido líquido, tá? Então, o primeiro método de separação heterogêneo, como eu falei, a catação, ela consiste na separação da própria pessoa. A gente pode separar com as mãos ou com a ajuda de uma pinça, por exemplo. No exemplo que eu coloquei, é o do feijão, né? Que a gente acaba catando esse material que não vamos colocar no fogo, separando do material que a gente quer. E na outra fotografia, nós temos uma usina de reciclagem, onde essas pessoas elas vão catar manualmente o material que é possível reciclar e o material que é descartável. Próximo método é a ventilação, tá? A ventilação, como eu falei, dois materiais sólidos, só que nesse caso, o material ele tem uma diferença de densidade entre um e outro. No caso do amendoim, depois que a gente torra para separar a casca do amendoim propriamente dito, depois que a gente torra, a casca se separa e a gente faz o processo de ventilação para separar a casca do amendoim. Então é um exemplo. Mas existem outras técnicas também, principalmente na plantação de arroz, onde aquela casquinha do arroz é separada e eles utilizam a técnica de separação por ventilação para separar também a casca do arroz, tá? E o próximo é a levigação. Essa técnica também é utilizada para separar materiais que um é mais denso e o outro é menos denso. A gente já falou sobre isso nas aulas, né? Materiais menos densos, eles tendem a ficar por cima de materiais mais densos. Então, no caso aqui, eles utilizam para separação do ouro e a lama. E nesse caso, eles utilizam a água corrente para retirada do material menos denso, que no caso é a lama. O ouro ele é muito mais denso, então eles utilizam essa forma de bacia na água corrente. A água corrente vai retirar somente o barro, vai ficar no fundo dessa bacia só o ouro, porque
ele é mais denso. Então, é uma outra técnica de separação utilizada, mas que o material ele precisa ser mais denso ou menos denso que o outro. Tá? Próximo é a separação magnética. Nesse caso, a gente utiliza um ímã ou um eletroímã. Então, um dos materiais que a gente tem que separar, que a gente quer separar, ele tem que ser um metal, para ele ser atraído pelo ímã ou pelo eletroímã. A primeira imagem, a gente está vendo um guindaste de eletroímã. Essa estrutura redonda é um eletroímã. Ela vai varrer uma área grande, né, retirando daquela área somente as estruturas que forem metálicas. E no caso aqui, da segunda fotografia, nós temos a separação magnética a partir de um ímã, né? Aqui nós temos uma mistura de limalha de ferro e areia. A limalha de ferro ela tem características de um metal, então ela vai ser separada da areia e grudar no ímã. Então a gente consegue separar esses dois materiais dessa maneira. Tá? Próximo é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela é utilizada para separar dois materiais sólidos, mas um desses dois materiais ele tem que ser solúvel em algum líquido. No caso aqui, a gente deu o exemplo da água, né? Uma mistura ali no primeiro recipiente, nós temos uma mistura de água, açúcar e areia. No caso, a gente quer separar a areia do açúcar, né? Então é adicionada a água, o açúcar que está ali misturado na areia vai se misturar à água, porque o açúcar é solúvel em água. Após algum tempo, e aí é necessário um tempo de repouso para a areia sedimentar, ou seja, ficar no fundo do recipiente. A água com o açúcar vai ficar na parte superior do recipiente e depois disso a gente consegue retirar a água, ficando somente a areia no fundo desse recipiente. Então a água contendo o açúcar vai ficar separado da areia, certo? Então nós vamos para o próximo, que é a peneiração. Nesse tipo de separação de mistura, a gente quer separar grãos mais grossos de estruturas mais finas. Então, a gente utiliza a peneira para isso. É muito utilizado na confeitaria e também, como a primeira imagem, e também é muito utilizado na construção civil, onde a gente precisa somente ter os grãos mais finos para obtenção do material. Então, esse material que é mais granular, né, mais grosso, ele vai ficar retido na peneira, restando só o material que a gente quer para a utilização. No caso da confeitaria, geralmente para fazer bolo e outras coisas na cozinha. E no caso da areia, é muito comum na construção civil também peneirar. Tá? Próximo é a flotação. No caso da flotação, nós também separamos os materiais através de uma diferença de densidade dos materiais. Só que nesse caso, a gente, ali no exemplo, nós temos uma mistura de serragem e areia. Nesse caso, a gente adiciona a água, mas esses dois materiais não são solúveis em água. Nenhum dos dois vai se misturar à água, não vai ser dissolvido pela água. Há apenas uma separação por causa da diferença de densidade. Então, a serragem que é menos densa vai ficar na superfície, a água, que é uma densidade intermediária, vai ficar no meio, separando então a serragem que estava misturada na areia. A areia vai ficar no fundo porque ela é mais densa. Após a retirada da serragem que está na superfície do recipiente, a gente consegue retirar os outros materiais, separando assim aquela mistura inicial de serragem e areia. O próximo método de separação de mistura é a centrifugação. Né? Nesse método, a gente também utiliza para
para separar dois materiais sólidos a partir da densidade, né? Na verdade, essa centrifugação é utilizada a partir desse aparelho, ele é chamado de centrífuga, né? E através da rotação que ele faz, ele consegue separar um material que está sólido, disperso ali, e esse material vai ficar no fundo, ficando a parte líquida na superfície. Esse método é muito importante porque ele é utilizado em laboratórios de análises clínicas, porque em determinados exames que são feitos, não é utilizado o sangue total, e sim só o soro, que é a parte líquida do sangue, né? Ficando então aqui a parte das células, que é a parte sólida do sangue. Apesar do sangue parecer ser uma substância líquida somente, a gente não vê a olho nu, né? Mas através do microscópio a gente tem essa percepção que as células elas estão no estado sólido e, no caso, a parte líquida é somente o soro. Então, depois da centrifugação, a parte sólida, que ela é bem mais densa, ela vai ficar no fundo, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? E a parte líquida, que é o soro, vai ficar por cima e posteriormente utilizado para fazer os exames necessários. O próximo é o tipo de filtração. Esse é muito comum que a gente vê em casa, né? Na verdade, no café, há partes solúveis, né? E outras não, que é o grânulo que fica depois retido ali. Então, o que a gente quer separar, no caso do café, no exemplo, é a parte sólida que está ali, mas que ela é solúvel em água. Então, quando a gente coloca água, vai sair a água com a parte solúvel do café, vai ficar retido ali só os grânulos de café que não são solúveis. Então, esse é um tipo de separação de mistura em que uma parte também é solúvel, mas a gente utiliza o papel filtro. Então, ele é diferente dos outros por causa disso. É também comum ser utilizado em laboratórios, e aí para fins diversos, né? Nesse caso aqui eu coloquei uma mistura de água e areia, para a gente separar a areia da água através do filtro, desse filtro de papel. Então a areia vai ficar retida no filtro, vai sair aqui embaixo só a água. Tá? E a decantação, que no caso é a separação de dois líquidos, mas eles precisam ter densidades diferentes, né? Na decantação, no exemplo que eu coloquei, nós temos azeite e água. O azeite ele é bem menos denso do que a água, então ele fica por cima. E aí, através desse aparelho aqui, a gente consegue separar a água que vai sair por esse bico aqui, vai ficar só água. E aí, quando a gente tem a água completa aqui, a gente consegue fechar ali, ficando só nesse recipiente de cima, o azeite e a água no recipiente de baixo. Então a gente consegue separar por decantação através da densidade que os dois materiais têm diferentes, um sendo mais denso e o outro sendo menos denso. E aí agora a gente vai ver os métodos de separação de misturas homogêneas. Então a gente viu todos os anteriores misturas heterogêneas, né, que são aqueles materiais que a gente consegue ver a diferença mesmo depois da mistura. E agora nós temos exemplos de misturas homogêneas, que são aquelas misturas onde a gente depois da mistura não consegue ter a percepção aonde está um componente do outro. Tá? Então nós temos uma
e só conseguimos captar o sólido. No próximo tipo de destilação, de separação, é a destilação simples. Nesse caso aqui, a gente tanto quer separar a água do sal, também um exemplo de mistura de água e sal, tá? Só que a gente também, é importante para a gente reter a água. Então, por isso que a gente não deixa evaporar. É importante tanto captar a água e o sal. Então, é necessário um aparelho, e é claro, isso é feito mais em laboratórios, se chama destilador, tá? Consiste num recipiente contendo a mistura, nesse caso nós temos uma água e sal, um aquecedor, onde essa mistura vai ser aquecida. Quando a água chega à temperatura de 100 graus, ela vai evaporar, né? E aí vai passar por esse outro mecanismo aqui. Quando ela chegar aqui, ali naquela área, ela se chama condensador. O que ela vai fazer? Vai transformar o vapor de água em líquido novamente. E aqui vai cair a água e armazenada. Quando toda a água sair e condensar aqui novamente, nós vamos ter toda a água da mistura armazenada nessa parte e o sólido, que é o sal, vai ficar retido naquela outra parte ali. Então, nesse caso, nós temos as duas substâncias, a gente consegue armazenar. No caso anterior, a gente não precisava ter o líquido, somente o sólido. Nesse a gente quer tanto o líquido quanto o sólido, tá? E na destilação fracionada, é aquela que a gente vai conseguir separar dois líquidos, né? No caso aqui a gente tem dois líquidos. Nesse caso a gente também utiliza o destilador, que é esse aparelho. Só que o que é importante dizer é que a parte que está lá em cima, que vocês estão vendo, que é um termômetro, ele precisa estar sempre regulado e a gente precisa sempre estar de olho nele. Por quê? Essa separação se dá pela diferença do ponto de ebulição dos materiais, ou seja, vamos, por exemplo, um material evapora a 100 graus Celsius e o outro a 150 graus Celsius. Se eu mantenho o meu termômetro lá e a temperatura de aquecimento do líquido a 100 graus Celsius, somente vai evaporar uma parte, uma das substâncias, uma parte das substâncias. Então, vai passar pelo condensador, aquela parte que evaporou vai condensar e vai virar líquido novamente, passando para esse outro recipiente, e só vai ficar ali o líquido onde o ponto de ebulição era maior, que era de 150 graus Celsius. Então, passou para cá um líquido e ficou lá o outro. Então, a gente consegue separar esses dois líquidos através desse ponto de fusão que os dois líquidos têm diferentes, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou abastecer o sistema com exercícios do livro, então fiquem atentos à plataforma, tá? Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço, lavem as mãos, fiquem em casa se possível e até a próxima.